Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje, nós iremos falar sobre pressão-vapor. O que é pressão-vapor? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre calor latente e agora iremos falar sobre pressão-vapor. Tudo bem? Então, vamos lá. A pressão-vapor, ela é uma medida de volatilidade de uma substância. Substâncias com alta pressão de vapor, elas tendem a ser, né, mais voláteis, enquanto uma substância com baixa pressão de vapor, elas são substâncias pouco voláteis. A volatilidade, por sua vez, depende da natureza química da substância e está intimamente relacionada com as forças que mantêm as moléculas unidas, né, que é conhecido como forças de Van der Waals. Aí, para exemplificar, né, melhor pressão-vapor, eu trouxe um exemplo, né, um exemplo para vocês. Onde nós iremos considerar um recipiente cilíndrico transparente e dotado de êmbolo. Então, vamos supor que a temperatura do sistema ela seja constante, né? Vamos imaginar que haja dentro desse recipiente, da foto, haja uma substância, um líquido bastante volátil, o éter, por exemplo, né? Inicialmente, o êmbolo ele está em contato direto com a superfície, né? Vocês podem perceber. Ele está livre do líquido. Então, quando levantamos esse êmbolo, certo? Quando a gente levanta o êmbolo, que é essa parte bem aqui, certo? Essa parte bem aqui é chamada de êmbolo. A região do vácuo, que é essa parte aqui, que se forma entre o líquido, vai ter um vácuo aqui, começa a ser ocupada por partículas desse líquido, né, que vaporiza. Algumas dessas partículas, no entanto, elas acabam sendo capturadas pelo líquido. Aqui no início, o número de partículas que saem é bem maior do que as que voltam. A partir de um determinado instante, né, o aumento da concentração de vapor vai provocar um equilíbrio dinâmico. É quando esse número de partículas que voltam para o líquido se torna igual às que saem em cada unidade de tempo. Então, aqui na situação 1, né, nós temos o início. Nós temos aqui o início. Temos aqui um início, quando o nosso êmbolo ele não está em contato com o nosso líquido, certo? E aqui, já na segunda situação, vamos considerar a situação como 1. Aí nós temos a segunda situação, que é a 2. E temos a terceira situação, que vamos considerar como a 3. Então, vamos considerar esse 2 sempre. Então, nós teremos aqui a situação 2. Pronto. Aqui, né, na situação 2, no início aqui, logo, o número de partículas que sai é bem maior do que as que voltam. Não, é a partir de um determinado instante, o número de partículas, né, o aumento da concentração de vapor, ele vai provocar
um equilíbrio dinâmico. Então, aqui a gente tem, né, partículas entrando, partículas saindo e assim sucessivamente, certo? Subindo, descendo. Aí temos pronto. Já na última situação, a gente vai ver que esse número de partículas eles vão alcançar o que chamamos de equilíbrio dinâmico, né? Que é quando o número de partículas eles se tornam iguais, certo? Se tornam iguais aos que saem em cada unidade de tempo. Ou seja, aqui o número de partículas que voltam para o líquido, ele se torna igual aos que saem. Então, sai e entra tudo são igual. E vamos considerar na nossa fase 2, que essa aqui é a nossa fase intermediária. Certo? É a fase intermediária. Certo? Aí aqui nós temos uma situação de equilíbrio dinâmico. Ó, uma sobe, outra desce, uma sobe, outra desce, uma sobe e a outra desce. Aí aqui é a situação de equilíbrio dinâmico, certo? Então aí a gente pode ver, né, que atingida a situação de equilíbrio, o ambiente gasoso ele fica saturado desse vapor, que é denominado de vapor saturante. E sua pressão para de aumentar, sendo chamada de pressão máxima de vapor. Então, a partir daí, né, a elevação do êmbolo, ela vai provocar uma queda da pressão e ela voltará mais ao valor máximo, já que não existe mais líquido para vaporizar. Então, o vapor nessas condições é denominado de vapor não saturante, que é evidente, né? Se a gente levantar um pouco mais o êmbolo, a gente vai observar que o equilíbrio vapor líquido, ele será rompido e voltará a acontecer a vaporização, uma vez que a quantidade de líquido ela vai se tornar a diminuir. Então, isso dá-se até que novamente se estabeleça o equilíbrio dinâmico do vapor e o líquido e a pressão, que temporariamente diminuiu e volte ao seu valor normal. Aí temos outros conceitos, que é o ponto crítico. O que é o ponto crítico? O ponto crítico no diagrama de fases, as curvas de fusão e vaporização e de sublimação, elas convergem no ponto triplo, certo? O que acontece? O estado definido como ponto crítico, ele permite que a substância ela se apresente em equilíbrio nas fases gasosa e líquida, com pressão, temperatura e densidades iguais. Esse ponto característico de cada substância é definido pela pressão crítica e pela temperatura crítica. Uma substância no estado gasoso ela é denominada de gás. Quando a temperatura constante, ela é impossível de levá-la ao estado líquido, por maior que seja a pressão exercida sobre ela. Já o vapor, ao contrário, é uma substância no estado gasoso que a temperatura constante ele pode sofrer liquefação por aumento de pressão.
certo? Então, a situação limite entre o vapor e o gás é definida por uma temperatura, denominada temperatura crítica, que em conjunto com o valor de pressão, que é a pressão crítica, determina o ponto crítico. É importante conceituarmos o que é vapor. Então, o vapor ele é uma substância na fase gasosa a uma temperatura igual ou inferior à temperatura crítica, e este vapor ele pode ser condensado, ou seja, ele pode ser transformado em líquido ou cristalizado, transformado em sólido por aumento de pressão, mantida a temperatura constante. E temos o ponto triplo, que é caracterizado por um valor, né, de pressão e de temperatura sobre a quais essa substância ela pode coexistir, né, em equilíbrio nos estados físico, sólido, líquido e gasoso simultaneamente. O ponto triplo da água, bem como de qualquer outra substância, ele corresponde a um ponto no diagrama de fases em que os estados sólido, líquido e gasoso eles coexistem em equilíbrio dinâmico, né? No diagrama de fases, o ponto triplo é localizado entre as curvas de sublimação, fusão e vaporização, né? Onde eles se encontram. Então, existem essas combinações, né, de pressão e temperatura que favorece a simultaneidade dos estados físicos para uma mesma substância, né? Quando essa consistência de estados. Aí na imagem vocês podem ver, né, o ponto triplo, onde é algo que acontece no mesmo estado, no mesmo estado ao mesmo tempo, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, pessoal, eu espero que todos tenham compreendido o conteúdo e até a próxima.